Estamos iniciando mais uma edição da TV Cine Médico. Os entrevistados de hoje são o Dr. Ricardo de Souza Monteiro e Dr. Paulo Feitosa. Nós hoje vamos falar sobre o fluxo de atendimento no Hospital Regional da Asa Norte para os pacientes portadores do Covid-19 e os protocolos médicos que estão sendo administrados no hospital. O Dr. Ricardo Monteiro é urologista, graduado pela Universidade de Brasília, e hoje está no comando do Gabinete de Crise no combate ao Covid-19 no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. Paulo Feitosa, formado pela Universidade Federal da Paraíba, meu conterrâneo, é chefe da unidade de pneumologia do hospital e está também na frente do combate à pandemia, fazendo parte também do Gabinete de Crise do Hospital Regional da Asa Norte. Boa noite, doutor Feitosa, doutor Ricardo. Boa noite. Queria inicialmente agradecer a presença dos senhores para participar de mais uma edição da TV Cine Médico, agradecer a disponibilidade de vocês e dizer aos senhores que toda terça-feira à noite nós temos esse compromisso de falar sobre algum tema importante para a cidade. E, como eu costumo dizer, nós fazemos desse bate-papo um verdadeiro laboratório. Nós temos aqui que discutir, trocar impressões e informar a sociedade, principalmente nesse momento onde o país enfrenta a pior crise de saúde dos últimos 100 anos. Depois da crise espanhola, da pandemia da gripe espanhola, agora o Covid-19. Bem, e para começarmos aqui o nosso bate-papo, doutor Ricardo, o Hospital Regional da Asa Norte foi escolhido como hospital referência para tratar esses pacientes. Me faça o histórico de como isso foi construído. Perfeito. O hospital está designado pelo governo do Distrito Federal há aproximadamente 3 meses para ser o hospital de referência no acolhimento e o tratamento dos pacientes com Covid-19. E dentro desse processo, desses 90 dias, os primeiros 30 dias foram muito emblemáticos para nós, porque nós organizamos um gabinete, organizamos pessoas interessadas, responsáveis por alguns setores, e começamos a fazer as nossas reuniões para poder tentar nos preparar para esse enfrentamento. No entanto, o que realmente aconteceu foi uma dificuldade muito grande de agregação de soluções, né? Nós fazíamos reuniões infinitas, que não acabavam nunca, com uma quantidade imensa de pessoas, e a gente discutia assuntos, não terminava esses assuntos, voltava no dia seguinte, não chegava, ou seja, não andava para frente, não caminhava dentro de um processo de construção. Aí, aproximadamente 60 dias, nós recebemos uma visita do pessoal do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês, junto com o Ministério da Saúde, o projeto LIM, que é um projeto que é utilizado em vários centros pelo Brasil afora, e também do ponto de vista internacional. Então, é um projeto que é utilizado nos incêndios na Califórnia todos os anos, foi utilizado na tragédia do Katrina, também nos Estados Unidos, e foi usado também em Brumadinho, foi usado, ou seja, é um projeto já com excelência, já aprovado, consolidado, e nós então entendemos que seria um momento para a gente poder criar o nosso gabinete de crise, recriar, melhor falando, o nosso gabinete de crise, e através da hierarquia verticalizada e reuniões curtas com um grupo limitado de pessoas, nós tomarmos decisões e essas decisões serem acordadas por todos. E o gabinete de crise, atualmente, ele tem um uníssono do grupo. Nós somos representados por um comando, né, rapidamente falando, nós temos um comando, nós temos uma comunicação. Essa questão da comunicação é muito importante, porque até então nós tínhamos muitos boatos, a tal da rádio corredor, muito fake, né? E a gente tinha muita dificuldade dentro do próprio hospital, tendo em vista ser uma doença nova, uma doença que estava assustando a equipe, as pessoas ficavam no achismo, né? E isso daí atrapalhava demais. Então nós temos, por exemplo, no Agarram, só para já exemplificar um pouco essa questão da comunicação, nós temos um boletim diário que é amplamente divulgado, inclusive tem um acompanhamento do Ministério Público, tem um acompanhamento da imprensa, para que todos os dados, todas as dificuldades, todos os critérios fossem acompanhados e esses boatos encerrassem. Então foi muito importante isso.
Abaixo da comunicação, nós temos o apoio ao comando, né? Ou seja, o apoio que dá o suporte ao superintendente, que é o responsável pelo gabinete de crise, levando até uma autenticidade, né? As decisões que são tomadas, porque é muito importante esse apoio da superintendência. Nós temos, então, uma sala de operações, um comando de operações, nós temos a logística, nós temos a estatística e temos o planejamento. O Dr. Paulo Feitosa é o chefe do planejamento, ele coordena uma equipe de especialistas, né, de pneumologistas, de clínicos, de infectologistas, ou seja, os protocolos desenvolvidos, protocolos de EPIs, protocolos de medicamento, protocolos de fluxo de óbitos, todas essas questões relacionadas a isso da responsabilidade do Dr. Paulo Feitosa. Nós temos a doutora Franciele, que é responsável pela sala de operações, que é a sala que toma as decisões dentro das alas no pronto-socorro, acolhe, melhor falando, os pacientes e toma as decisões, quem vai ter que ficar internado, qual o protocolo de medicamento, ou seja, qual é a hora ideal para a intubação e assim por diante. Ou seja, uma sala muito importante que funciona dentro do pronto-socorro do Agarram. Nós temos o pessoal da estatística que nos nutre, melhor falando, de dados para que nós possamos fazer o planejamento estratégico das ações. E nós temos a logística, que faz o planejamento e o dimensionamento, né, de medicamentos, de controle de EPIs. E temos também a estatística, que faz os gráficos, né, ou seja, realiza gráficos, todos também dentro desse projeto Lean, que são amplamente divulgados no hospital. Depois desses 60 dias, nós conseguimos montar, digamos que uma façanha dentro de um serviço público, com muitas limitações de recursos humanos, recursos materiais. Nós conseguimos montar um modelo que hoje nós temos a grata satisfação de divulgar, e a gente pode ampliar um pouco mais essas informações, mas uma taxa baixa de servidores contaminados, né, em áreas vermelhas, áreas extremamente de ampla exposição, que a gente poderia citar a UTI, o pronto-socorro, né, as alas, né, que tem pacientes entubados, e os boxes de emergência. Então a gente tem um baixo índice de servidores contaminados. Nós temos também sucesso, uma taxa de mortalidade muito baixa, de 1,4%, abaixo da taxa que é considerada um padrão internacional. E temos um fluxo que está funcionando muito bem, né? Nós temos hoje uma taxa de ocupação ainda um pouco alta nas alas de pronto-socorro, que são os pacientes amarelos e os laranjas que precisam fazer observação, mas nós estamos gestando uma solução para que nas próximas 2 semanas, aproximadamente, a gente já tenha um fluxo melhor desses pacientes dentro do hospital. Então, assim, é muito importante nós trazermos, a partir desse histórico, uma tranquilidade para a sociedade, uma tranquilidade para o próprio meio médico, né? Atualmente, nós nos encontramos numa situação diferenciada, nós tivemos apoio para que isso acontecesse. Afinal de contas, o hospital foi totalmente destinado para o atendimento dos pacientes Covid positivos, e isso não é uma realidade das outras regionais. Isso acabou nos ajudando muito, né? Nós estamos buscando taxas de ocupação cada vez maiores. E a gente observava que no início, até pelo próprio fato de falar que nós éramos servidores do Agarram, as pessoas ficavam até ressabiadas, preocupadas, né? Porque não sabia bem qual é o risco de estar ali exposto como uma pessoa. E hoje em dia isso aí já não está acontecendo com tanta veemência. Então isso é muito importante para poder tranquilizar, mesmo porque a própria comunidade procurar o hospital de uma forma precoce, né? Se falava muito em sintomas gripais, né? Queixas respiratórias, esperar as queixas respiratórias para poder procurar o hospital. E hoje em dia essas orientações mudou totalmente. A gente já sabe que um atendimento precoce, um diagnóstico precoce, muda a história natural da doença. Exatamente, isso muda bastante. Perfeito. Bem, doutor Ricardo, nós ouvimos aqui o histórico, como é que foi a construção dessa excelência que é hoje o Agarram aqui dentro do sistema de saúde do Distrito Federal, no atendimento ao Covid. Mas nós estamos com um tema polêmico na cidade, que é o relaxamento do isolamento. Doutor Paulo Feitosa, a reabertura gradual do comércio, o que a gente tem visto por aí nos shoppings, são filas para entrar, né? Teste ali a temperatura, álcool gel e tal. Como o senhor acha que as pessoas podem se prevenir do coronavírus nesse novo cenário do DF, com reabertura de comércio, de shoppings e de
parques, né? A gente precisa entender como a doença funciona, né? E como a coisa começou. O Distrito Federal foi o primeiro estado brasileiro a fazer isolamento social, né? Então, isso promoveu um achatamento da curva bem mais acentuado do que outros estados. Se a gente for imaginar que o coronavírus, que o Covid-19, ele tem a mesma cíclica de todos os outros, né? O vírus só para de circular quando você tem uma quantidade da população aí atingida. Então, quando você faz o achatamento, a ideia é que você dê condição às unidades de saúde se programarem para fazer o enfrentamento. E aí, isso é uma coisa extremamente importante, porque essa doença é diferente. Essa é uma doença que exige muito da terapia intensiva. Essa é uma doença que os pacientes graves precisam fazer uma hemodiálise diferente. E esse é o pior perfil de paciente que você pode ter, aquele que tem insuficiência respiratória grave, aquele que tem insuficiência renal grave. Esse é o paciente com grande chance de mortalidade. E aí, a gente fazendo cálculos simples, né? Vamos fazer um cálculo simples. Distrito Federal, com 4 milhões de habitantes, né? 70% da população, 3 milhões de pessoas infectadas e 5% dessas pessoas vão precisar de UTI. Esse é o cálculo simples da doença. Lógico que a gente não tem nenhuma condição. Não é condição de suportar, né? Perfeitamente. Então tem que achatar mesmo na curva. Claro, e nós estamos em uma unidade muito privilegiada, né? Se a gente pensar o Brasil como um país continental e esses mais de 5 mil municípios que a gente tem por aí, né, sem nenhum leito de UTI, a quantidade imensa de municípios que não tem nenhum leito de UTI. Né? E a doença, ela fatalmente, ela pode fazer com que o paciente necessite desse leito de UTI. E isso abriu problema no mundo inteiro, né? A região da Itália que mais foi acometida é uma região muito rica, ali não teria nenhum problema do dinheiro. Os Estados Unidos tiveram um problema em Nova York. Nova York não tem problema de dinheiro, tem problemas de grande magnitude, né? Ou seja, a China não teve nenhuma condição de fazer isolamento social, porque a doença começou lá. A Itália não se programou, a França e a Espanha não tiveram a programação adequada e tiveram curvas muito fortes, a curva ascendendo de forma muito forte, e todos tiveram muitos problemas. O Brasil, alguns estados tiveram essa chance, e o Distrito Federal foi isso. Então, nós já estamos no isolamento, tá certo? Há mais de 2 meses, e o isolamento ele é efetivo, não é? Mas a dose, ela tem a diferença. A medidas sanitárias, as recomendações da população tem que ser disciplinada. Claro. Senão nós vamos ter aí um surto. E a diferença entre a dose, o remédio e o veneno é só a dose, né? E aí, o que aconteceu até agora? Nós tivemos um tempo hábil de ter essa preparação. Esses números do Agarran, eles são números porque existia um tempo da gente se preparar. Houve um tempo, e a gente se preparou, a gente ficou, a gente teve total condição, a gente teve condição de conhecer a doença. Pra você ter ideia, nós aqui conhecemos muito mais a doença do que a Itália quando chegou lá. Isso ajuda muito, isso influenciou muito. Vou dar só um exemplo de uma das coisas que a gente usa, e o Agarran começou a usar antes de São Paulo, né, que foi a terapia anticoagulante. Ou seja, a China fez pouquíssimas necrópsias, a Itália chegou e disse, não, vamos ter que fazer, porque ninguém faz necrópsia em pandemia. Mas como é que você vai entender a doença sem fazer necrópsia? Aí eles foram e deram uma contribuição importante para o entendimento da doença, mas foi lá que a gente descobriu que existia uma quantidade de microtromos muito grandes na pequena circulação pulmonar e várias outras coisas. As biópsias de rim, o rim entupido de trombo. E aí a importância do achatamento para você ir aprendendo, estudando. Tudo isso favoreceu. Se nós tivéssemos modelo que aconteceu na Europa, né? Com certeza. Se nós não tivéssemos feito isolamento social, a gente tinha tido uma catástrofe social de grande magnitude, né? E aí o que acontece? Qualquer pessoa pode ficar doente e você vai morrer porque não tem a condição de dar assistência, inclusive na saúde suplementar, não tem a condição de lhe dar assistência. Então, isso nesse momento foi importante. Toda liberação faz com que haja mais contaminação. Nós não temos dúvidas sobre isso. Vão aparecer mais casos. Nós estamos chegando
no pico no Brasil, o Brasil deve, porque quando você achata a curva, você tem que entender que esse platô não é muito agudo, ele é um platô mais... Vai subindo lentamente. Ele vai demorando mais no platô. Né? É uma montanha que o platô é maior, não é Se aquela... estabiliza e vai fazendo Isso, não é uma montanha pontiaguda. Então você fica mais dias, tá certo, no platô até começar a cair de novo. O Brasil deve estar no platô. E o Distrito Federal deve ter um atraso de 5 a 7 dias em relação ao Brasil, porque nós começamos o nosso isolamento social antes de todo mundo. E isso, logicamente, achatou mais essa curva. Agora, com as liberações, você vai ter um número maior de casos. Por exemplo, a gente já viu no Agarrã que o perfil do doente mudou. Não é? Quando as comunidades menos favorecidas economicamente começaram a se contaminar, né, a gente começou a ver que o paciente está chegando ao Agarrã de forma mais tardia. E muitas vezes chegando de uma forma mais grave. Já chegando bastante saturado, já chegando com insuficiência renal. E aquilo para a equipe de saúde é uma coisa de maior complexitude. Apesar de toda a organização, por exemplo, a gente tem no Agarrã uma coisa extremamente importante, a resposta rápida de intubação. Nós temos um plantão de anestesia para intubar o paciente. Só que quando isso ficar num número muito grande, né, o plantão só ajuda, mas não resolve. Aí você começa a arriscar toda a equipe. Aí você teria o colapso do sistema. Exato. Isso é que nós temos que evitar. Exato. Mas o que eu acho é que o governo ele vai começar a entender como as coisas vão acontecendo. Hoje já existe uma possibilidade de ter isolamento perfeito em algumas cidades específicas. Isso no Distrito Federal pode ser viável. Isso é importante, essa história de fazer lockdown em algumas regionais, exatamente por isso, para evitar esse acréscimo de contaminados. Sim. E o sistema de saúde não dá conta, claro, e os pacientes irem a óbito sem assistência. Verdade, isso pode ser possível. Isso pode ser possível. As cidades, nós temos uma questão geográfica que nos favorece a isso. Se fosse tudo junto, né, aí realmente seria difícil. Né? Mas como a geografia do Distrito Federal favorece. Não temos comunidade dentro do centro da cidade. Então, o que eu acho é que o governo, a partir da percepção do aumento do número de casos e de acordo com a abertura, e o sofrimento das unidades de saúde, o sofrimento sanitário das unidades de saúde... Pode isolar Isso, essas medidas devem começar a acontecer. Perfeito, doutor Paulo. Mas, doutor Ricardo, como é que é o acesso do paciente portador suspeito de Covid ao Agarrã? Me explica aí, explique aqui para a gente, doutor Feitosa pode ajudar também, como é que o cidadão hoje, que começou com sintoma gripal, que acha que está com Covid, está bem e tal, mas como é que o fluxo até chegar ao Agarrã? Perfeito. E o que é que você recomenda? Perfeito. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que uma das maiores queixas da comunidade era chegar no hospital e ter a impressão de estar sendo contaminado no local. Telespectadores, amigos e colegas de profissionais de saúde que nos acompanham, o que o doutor Ricardo vai falar agora é extremamente importante para você que nos acompanha. Perfeito. Nós criamos um isolamento e mudamos o fluxo dentro do hospital. Nós mudamos a entrada do pronto-socorro, que é um local onde tem pacientes positivos, para a entrada do ambulatório. Mudamos o local de acesso, ou seja, pacientes que chegavam por livre demanda, ou seja, chegavam porque estavam sentindo alguma queixa, não entram mais pelo pronto-socorro. Eles são orientados, através de uma boa sinalização, a entrarem pelo ambulatório. Na entrada do ambulatório, só para poder exemplificar, nós temos uma classificação de risco, que é feita por técnicos de enfermagem e enfermeiros, com o objetivo de tirar aquele paciente do risco dele transitar dentro do hospital e ser contaminado. Então, por exemplo, a pessoa chega lá com uma forte dor de cabeça e logo na detecção vê que não é um problema relacionado a uma síndrome gripal. Ele já é orientado para procurar um outro serviço para poder nem passar pela triagem. Né? Ou seja, já existe essa classificação de risco e esse direcionamento. A classificação de risco, classificando os pacientes em amarelos, em verdes, amarelos, laranja e vermelhos, né? E aí tendo as distribuições dentro do hospital.
Ele passa por uma triagem médica logo depois dessa classificação de risco, que não demora mais do que 10, 15 minutos, e a gente tem acompanhado esse tempo de espera para que não seja um gargalo na entrada do serviço. E tem uma equipe de 4 a 5 médicos que estão seguindo protocolos da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, para poder fazer uma classificação disso. Exatamente. Aí seguem para a tomografia, que é o nosso critério de inclusão. Nós não aguardamos resultados de exames, porque tem muitos problemas de falso negativos e também falso positivos. Nós usamos a tomografia com padrão de vidro fosco para critério de inclusão. Isso facilita demais o diagnóstico precoce e o início das condutas. Você tem a tomografia disponível, chegou? Temos uma tomografia e agora, para nossa felicidade, estamos inaugurando um segundo tomógrafo amanhã no Agarrã. Muito bom. Então nós temos uma capacidade de 50 a 70 tomografias por dia nesse primeiro tomógrafo, e a gente vai dobrar ou talvez até triplicar, dependendo da nossa necessidade. Então isso aí não é um critério é um critério de dificuldade ao acesso. Então, voltando, nós mudamos então esse acesso dos pacientes através da entrada, e temos também o direcionamento das UPAs, né, das UBSs também, dos pacientes transportados. Perguntas estão chegando, doutor Ricardo. Perfeito. Vamos a elas. Então, a gente conseguiu, através desse pilar, proteger os pacientes que têm buscado a nossa assistência, né? Então, quando o paciente ele é detectado como negativo ou verde, ele de imediato ele já é mandado para casa para o acompanhamento domiciliar, que é feito por uma equipe de médicos que estão em teletrabalho. São médicos que estão nos grupos de risco, né? Os hipertensos, diabéticos, os idosos, né, acima de 60 anos, e esses médicos fazem um acompanhamento desses pacientes os pacientes verdes, né, que a gente chama, para poder tentar fazer triar e tentar identificar possíveis complicações para poder chamar esses pacientes para novas avaliações. Doutor Ricardo, explique aqui para a gente como é que está esse relacionamento entre o Agarrã e os centros de pós-saúde, as UPAs e as clínicas de família. Porque o paciente da Ceilândia, de Taguatinga, de Planaltina, de Sobradinho, tal, ele tem uma suspeita de Covid. Ele pode se direcionar diretamente para o Agarrã, ou ele vai à unidade de saúde próxima à casa e de lá é direcionada para o Agarrã? Como é que está esse entrosamento, essa orientação? Perfeito. Porque nós temos aqui uma rede de saúde. Isso, exato. Então a rede ela está totalmente direcionada para isso, né? Então nós temos os dois acessos. A livre demanda, né? O Agarrã, estrategicamente, ele é então, só interrompendo um pouquinho. Quer dizer, então, que você que está em Sobradinho, Planaltina, em Ceilândia e tal, você suspeita de que está com o Covid, pode se direcionar diretamente ao Agarrã. Perfeitamente. Não precisa ir ao centro de saúde nem ao posto de saúde. Perfeitamente. Nenhum tipo de restrição. O Agarrã está preparado para atender essa demanda. Está preparado e isso é importante. E nós temos observado que a nossa demanda ela está vindo mais de pacientes transportados das outras regionais do que por livre e espontânea vontade das pessoas a procurarem o hospital. E como eu estava falando, o Agarrã ele é próximo da rodoviária. Então, assim, é o hospital que habitualmente a comunidade procura no caso de uma necessidade. Então, existe uma integração, né, das UBSs, das UPAs, no envio desses pacientes. E o Agarrã, na realidade, ele é como se fosse a porta de entrada de um processo e de um sistema que está fluindo. Né? E aí o paciente chegou no Agarrã, examinou na Covid e tal, aí ele é direcionado, aí volta para a sua regional, para o sistema de saúde normal, para o acompanhamento no centro de saúde, na unidade básica e na policlínica. O que fez a grande diferença, e isso fez realmente uma diferença muito grande, é que a facilidade com que a gente colocou o paciente para fazer a tomografia de tórax. Para você ter ideia, a gente faz a tomografia em 3 minutos. Isso é muito complexo. Você fazer. Leva-se mais tempo fazendo a limpeza sanitária após a tomografia que a própria realização do exame. Propriamente a realização do exame. O Agarrã tem um aparelho muito bom. O tempo de apneia necessário é apenas de 1 segundo e ela já faz os cortes todos. Agora, o que é mais interessante, e isso fez uma diferença muito grande. Esse resultado, ele cai imediatamente na sala de situação. E lá tem um coordenador de campo, que é um especialista, é um pneumologista ou infectologista, são 2 por plantão, que vão analisar essa tomografia e vão dizer se esse paciente vai ficar no Agarrã ou não. E o nosso critério de internação no Agarrã é ter pneumonia por Covid.
Isso fez com que a gente não liberasse pacientes. E aí, já atrapalhando, você queria atrapalhar, já atrapalhando, lembrando o Jô Soares, Sim. é o fato o diagnóstico de pneumonia não é o diagnóstico clínico. O paciente ele não basta, ele não tem que estar tossindo com febre, com dispneia para estar com pneumonia. Ele pode estar simplesmente assintomático e ser portador. Exatamente. Que a gente tem observado. Eu não estou com pneumonia porque eu não estou com febre, eu não estou com dor no corpo e tal. Não, você pode dar a importância da tomografia precoce. Perfeito. Quando ele é atendido nessa triagem e ele vai ficar internado, esse paciente que tem a doença vai passar para outro médico aqui, aí já dentro do corpo de pronto-socorro propriamente dito, e ele vai ser classificado, tá certo? Em leve, moderado e grave, que a gente chama no agarrão exclusivamente de verde, amarelo e vermelho, tá? E aí a gente vai saber aonde vai interná-lo. Isso é extremamente importante. Se ele tiver um processo leve, ele pode ficar internado até no andar de imediato, né? Mas a doença, o que é muito importante e caracteriza muito, é que muitos pacientes precisam ser vigiados, porque ela pode ter uma evolução muito rápida. Isso faz toda a diferença. Não existe nenhum hospital privado em Brasília que esteja fazendo, com todo o respeito do mundo aos colegas e tal, Não tenho dúvida disso. 50% pagado para porque isso é na frente, e o controle desses pacientes, o que é que se faz, a monitorização laboratorial. Então isso tem uma dinâmica que foi o responsável pelo sucesso. E é imediato, saiu, ele fez a tomografia, essa imagem cai na sala de situação de imediato. O manejo clínico igual ao agarrão não tem hoje no sistema de saúde da cidade. Até porque é difícil ter, porque não vai ter pronto-socorro em hospital privado. Exclusivo para Covid. Perfeito. Exato. Isso demonstra, mais uma vez, o que eu estou rouco de falar, da importância de um sistema único de saúde vigoroso. Com certeza. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós não construímos essa excelência em plena pandemia. Com certeza. Mas vamos dar uma pausa à nossa entrevista, que tem um informe importante. Estamos aqui falando sobre o agarrão e nós vamos falar do canal de denúncias do Sindicato dos Médicos. O agarrão é referência em atendimento ao coronavírus e nada mais pertinente do que ressaltar a importância desse canal de denúncias para que você, profissional de saúde, relate como está a situação em sua unidade. Da complexidade do uso do EPI. A máscara cirúrgica, N95, tem, não tem, o protetor facial. Como é que é a exigência do EPI para a complexidade do quadro clínico, para a complexidade leve, moderado, intenso? Como é que está sendo essa questão do EPI? Exato. No agarrão, foi que a gente tem pessoas especializadas que são responsáveis por isso. Então, o núcleo de infecção hospitalar e o núcleo de segurança do paciente. Por que eu estou perguntando isso? Porque, no quadro atual, hoje todo paciente é um portador, é um potencial portador assintomático. Com certeza. Então a gente tem repetido que quem vê cara não vê Covid. Claro, Resgatando aí quem vê cara não vê AIDS, naquela época que você estudante de medicina, que eu estava entrando na universidade. Quem vê cara não vê AIDS, né? Agora, verdade. Bem, e aí o que acontece? Existia parte de nós médicos, certo? Os enfermeiros e tal, e a gente, essa é uma doença que você calça a sandália da humildade. Você não era conhecedor de uso do EPI. Então a gente teve que começar uma organização aprendendo e ensinando. Trocar o pneu com o carro. Perfeitamente. Então chegava o colega e disse, eu quero um N95 para qualquer situação e tal. E EPI, o mundo já tinha dito isso, foi um problema em todo mundo. EPI foi um problema na China, que é o maior fabricante de EPI do mundo. EPI foi um problema na Itália, na Espanha, na França e nos Estados Unidos. Né? Então, como a gente poderia minimizar isso? Então, as pessoas precisam entender, até porque, por exemplo, na China, um grande fator de contaminação era a retirada do EPI. A questão como é que está essa questão da parametrização e desparametrização? Está havendo treinamento dos profissionais para evitar o contágio? Sem dúvida, teve demais, permanente. Eu acho que a gente partiu na frente dessa situação. Houve tempo hábil de se fazer isso. EPI é uma coisa muito séria
porque ela é quem garante a segurança do servidor, mas se ele não souber usar o EPI, ele vai se comentar até quando ele estiver retirando esse EPI. Olha como a coisa... Um dos maiores índices de contaminação é na desparamentação. Desparamentação. Então a gente teve que fazer sala de paramentação, sala de desparamentação, pessoas específicas ensinando aos colegas como é que usa, e o colega humildemente aprendendo, porque isso também é uma coisa necessária. Nós nunca fizemos, né, um enfrentamento de uma pandemia nesse nível. Né? Então, a gente tem mais é que aprender. E todo mundo teve a humildade de aprender, de fazer a coisa como deve ser feita. Nós temos, lógico que agora nós estamos chegando no pico, o número de pacientes está cada vez maior, e isso não tem jeito, a equipe termina se contaminando mais. Mas a gente tem um baixo nível de contaminação. Eu queria só apresentar um dado. Você pode até enriquecer aqui a nossa dúvida. Qual o número de servidores do Agarran infectados pelo coronavírus? Adivinharam a pergunta, né? Bem, só o vídeo aqui funciona. Funciona, ponto eletrônico. Só para a gente poder saber a importância disso, no mês de fevereiro, nós a gente fez um levantamento de 20 mil máscaras cirúrgicas. No mês de março, ou seja, com a epidemia já em andamento, foram 80 mil. Porque os colegas tinham uma falsa impressão de que se usassem 3 máscaras, ficariam triplamente protegidos. Uma máscara em cima da outra. Em cima da outra, exatamente. Então foi um desperdício. Mas foi angústia, né? Angústia e é perfeitamente compreensível. Perfeitamente compreensível. Por isso a importância, eu vou até aqui fazer um parêntese, das reuniões que nós temos feitas com a equipe, não só a equipe médica, mas a equipe do hospital. Nós temos nós temos 2 reuniões diárias do gabinete de crise, uma reunião às 8 horas da manhã, que é aberta para todos os servidores, que trazem as questões, trazem as dúvidas, e são apresentados os informes, leitura do boletim do dia anterior, como eu estava falando inicialmente, do boletim diário, e às 17 horas, com um grupo pequeno de 8 pessoas, onde realmente o grupo se reúne para poder tomarem aquelas decisões. Isso é muito importante porque a comunicação começou a mostrar exatamente essa maior tranquilidade para a equipe. Então, vamos aos números. Nós temos atualmente apenas uma servidora na UTI que testou positivo, uma médica intensivista, né, que foi até objeto de uma grande polêmica, né, que a gente está em vias de solucionar através da comunicação. Acho que faltou muita comunicação nessa questão. Uma outra médica que testou positivo e depois, na contraprova, testou negativo, né, ou seja, só teve uma nessa área vermelha. Nós tivemos um médico na área de triagem, que ele acredita que não foi até nessa triagem que ele foi contaminado, já recebeu alta, inclusive, ele ficou internado e recebeu alta. Nós temos 2 enfermeiros do pronto-socorro que foram contaminados e 10 técnicos de enfermagem. Ou seja, eu estou falando só de áreas vermelhas, ou seja, áreas onde os pacientes estão entubados, onde a exposição de aerosóis é muito grande, de procedimento de intubação. Isso demonstra também que os protocolos criados, né, pela equipe do Dr. Paulo Feitosa são protocolos eficazes. Né? Isso aí causa uma tranquilidade para a equipe e até a própria solicitação desses EPIs diminuiu demais com o passar do tempo, porque as pessoas viram que não tem necessidade de usar uma máscara N95 para poder fazer um procedimento simples, só no caso das exposições. E isso daí acabou nos trazendo, através até, já na parte da logística, a enfermeira Ruth, que é a responsável por isso, fez um planejamento desses EPIs e apesar de estar faltando no mundo inteiro, o Agarran ainda goza de uma situação relativamente tranquila. Não muito confortável, porque a corda está esticando, a quantidade de procedimentos está aumentando e, obviamente, o consumo é muito maior. Né? Perfeito. Bem, e antes de voltarmos para a nossa conversa, eu gostaria de chamar a atenção do médico sindicalizado do uso do WhatsApp do sindicato. É uma ferramenta fundamental de comunicação entre nós e o nosso sindicalizado. Então, se você que está assistindo agora a TV Cine Médico é sindicalizado e ainda não faz parte de nossa linha de transmissão, anote o número do nosso WhatsApp, 99853-4837. Registre na sua agenda e faça contato conosco para que você faça parte da linha de transmissão do sindicato e receba nossas informações mais rápido. Né? Nós precisamos cada vez mais comunicarmos com agilidade, as demandas são enormes e com o WhatsApp a informação chega rapidamente ao sindicalizado. Mas para isso é necessário que você faça parte da nossa
linha de transmissão. Portanto, o número do nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na tela, e faça contato conosco. Bem, e agora vamos passar também para uma questão que é polêmica no mundo, politizou e se criou uma situação que eu acho que, eu diria que é tupiniquim, com mais intensidade. Está no mundo todo, mas a forma como a politização está se dando é coisa tipo jabuticaba, só existe no Brasil, né? É a questão dos protocolos de tratamento. Doutor Paulo, o paciente chega no agarrão com sintomas gripais, é confirmado com coronavírus. Como fica essa questão dos protocolos médicos nesse primeiro atendimento? Como é que essa abordagem terapêutica? Perfeito. Bem, primeiro que para ele ficar internado no agarrão, ele precisa ter pneumonia por Covid. Né? Se ele não tem pneumonia por Covid, se ele é um caso leve, o exame, ele vai fazer o exame, ele vai ser encaminhado para casa, vai ser mostrado a ele a contra-referência, olha, se você tiver isso, você volta ao hospital. Mas o paciente já confirmou o Covid? Não. Quando a gente interna, essa confirmação ela vem com 48 horas, porque ele depende do RT-PCR. Então, quando ele chega no hospital com quadro de síndrome gripal... Quando é que ele fica? Se a tomografia, porque a tomografia da pneumonia por Covid, ela é relativamente específica. Essa presença de vidro fosco, nas bases, posteriores, esse paciente está baixado. Esse fica. Esse fica. Independente da situação geral. Independente da situação geral, quando eu digo se o paciente tem dor, tem cansaço, ele está assintomático. Isso. Mas a radiografia mostrou um pulmão comprometido, já interno. Isso. E isso é um dos principais personagens do sucesso. Tá? Porque se esse paciente ele fosse para casa com pneumonia por Covid, e só porque a gente fez aquela avaliação mais ali primorosa, fatalmente ele voltava 1, 2 dias depois numa situação e os contactantes contaminados. Perfeito. Com certeza. Então, a gente vive uma situação de politização da doença, o que é muito ruim. Isso é uma coisa muito ruim. A politização da doença e tal, essa coisa toda. E a discussão, ela fica uma discussão difícil. É muito difícil você fazer ensaios clínicos diante de uma pandemia. É cheio de limitações. Nós temos um campo de atuação. Se você entra hoje no pronto-socorro do agarrão, é um campo de atuação muito complicado. E o tempo, né? Perfeito. Requer tempo, requer maturação, não pode ser essa. Nesse tempo todo, quais são as certezas que a gente tem? Primeiro, que a anticoagulação ajuda muito o paciente. Ajuda muito o paciente. O agarrão começou a fazer anticoagulação antes de São Paulo. Né? E isso foi um diferencial. Mas, só pegando esse gancho, a gente é demandado por colegas médicos, por outros profissionais de saúde e para a população real. Já tem gente recomendando, gripou, acha que entra com anticoagulante. Está gripado, entra com cloroquina, com azitromicina, com isso, aquilo outro. Qual a orientação inicial do agarrão nesse caso, em termos terapêuticos? Exato. Entra com medicação, não entra e tal? Nós tivemos um documento dinâmico. Não é? Então, inicialmente, a gente fez cloroquina e azitromicina nesses pacientes. Tá? E eram pacientes no início. Fazia-se também a anticoagulação e fazia o corticoide. No paciente ainda assintomático. O paciente sintomático com pneumonia. Eu digo no paciente. Esse que chegou, que você. Chegou e foi para casa. Que não confirmou ainda, você. Então, veja bem, porque está tendo uma recomendação, até de profissionais médicos, com já alguns anos aí de experiência, que estão orientando a entrar com a medicação no paciente com sintomas leves que não tem a confirmação do diagnóstico. Como é que vocês veem isso? Olha, se a tomografia for uma tomografia muito clara, tá certo? Ele pode fazer, porque a tomografia... Não, tudo bem, mas aí já tem se a tomografia for normal e o paciente... Tem sintomas gripais. Eu desaconselho. Isso é importante, porque essa é a polêmica. Essa dá uma falsa impressão de que a pessoa está segura, e ela não está segura. Para minha surpresa, não estou aqui criticando, até porque cada um tem uma experiência, medicina, você aprende com manejo clínico. Quanto mais paciente vê, mais medicina você sabe. Tanto é que vocês estão aprendendo, examinando, manipulando os pacientes. Mas tinha uma surpresa aqui que me liga uma colega, teve aqui,
está tomando ivermectina profilática. Certo. Então, quer dizer, leva até a desabastecimento no mercado. Com certeza. E aí, mas o que aconteceu no agarrão? Primeiro que o médico ele tem a primazia, tá? Então, se o médico não quisesse prescrever a cloroquina para o paciente dele, ele não prescreveria, isso não tinha nenhum problema. Assim, não, Tá? perfeito. Agora, Mas só em para ele ter querendo protocolo. em ele querendo prescrever o esquema cloroquina, azitromicina, era dado um suporte cardiológico a esse paciente. Primeiro a gente fez um esquema barrando quem não podia. A gente definiu quem não podia. Quem de tem forma comorbidade. Ou seja, já dava uma segurança. Depois, esse paciente ele está internado, ele não está em casa, usando a medicação. Não, mas é o paciente Isso. internado. Ele está internado e ele tem suporte cardiológico. Então ele fazia eletrocardiograma 3 vezes por semana, ou até diário, se o colega quisesse, e tem doutor, suporte. Mas 2 minutos nós vamos passar um VT importante a respeito de uma pesquisa que o sindicato está realizando. Perfeito. VT, por favor. Colegas, o aumento do número de casos de infecção de profissionais de saúde pelo novo coronavírus é vertiginoso e preocupante, mais de 500% no mês. Por isso, estamos apoiando a iniciativa do Conselho Regional de Medicina, que está realizando uma pesquisa online para determinar o número de médicos que foram infectados. De posse desses dados, teremos mais elementos para exigir das autoridades a adoção de medidas necessárias para garantir equipamentos de proteção individual e o que mais for necessário para a segurança dos médicos e demais profissionais de saúde na luta contra a pandemia. Faça parte deste levantamento e compartilhe com os colegas, tanto os que atuam no serviço público quanto os que trabalham na iniciativa privada. Não se omita, sua participação é fundamental. Por favor, responda a pesquisa. Doutor Paulo, concluindo a sua resposta e depois suas considerações finais. Perfeito. Então, como é um documento dinâmico e com o uso da cloroquina mostrando que não conseguimos evidências científicas em vários estudos, principalmente o estudo publicado no Lancet, apesar da gente entender que o estudo tem várias falhas, e a OMS também fez seu pronunciamento. Então, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Garante, tomou a iniciativa de só fazer a cloroquina se houvesse projeto de pesquisa para tal. Então, o que é que a gente faz hoje no agarrão? A gente anticoagula todo paciente que está internado, a gente faz corticoide em momento em que está em tempestade inflamatória, e isso através de monitorização laboratorial. O nosso ponto de corte lá tem uma ferritina acima de 1000, e esse paciente ele continua monitorado. Faz antibiótico na percepção da infecção secundária, isso também é extremamente importante. A gente usa Tamiflu para separar, né, as possibilidades. O principal diagnóstico diferencial é o H1N1, mas se o paciente ele positivo para a Covid, a gente faz a suspensão. Tem todo um manejo clínico. Todo o manejo clínico. A gente prona o paciente sem estar entubado. Então, ele entra em uma rotina situacional. O nosso paciente, quando vai ser entubado, agora não, porque a gente está numa situação que o paciente está chegando muito tardiamente, mas ele é pronado, ele é vigiado, melhorou, tem muito paciente. E eu tenho certeza absoluta que a gente evitou que uma quantidade imensa de pacientes fosse para a intubação. Isso faz toda a diferença. O grande sucesso está nesse atendimento do paciente, no atendimento e na monitorização. Isso faz toda a diferença. E a gente viveu essa época aí, até então, de sucesso. Eu não posso dizer a você aqui como é que a coisa vai ficar se a gente tiver um desastre sanitário. No desastre sanitário ninguém consegue ter sucesso, mas nós não tivemos. Até agora a gente tem uma organização razoável dentro de uma doença extremamente difícil. Olha, pouquíssimas doenças são tão difíceis quanto o Covid-19. A história de uma gripezinha e tal, essa coisa, isso é um desconhecimento imenso. Uma doença que promove muitos coágulos pelo corpo, um processo inflamatório terrível, você assistindo todo dia aquelas pessoas em dificuldade, muito difícil. Para você ter ideia, vários pacientes foram intubados em plena consciência. Em plena consciência. O paciente conversando com você. Olha como essa doença é uma doença diferente, não é? Infelizmente, uma doença diferente, de difícil entendimento, não é uma doença fácil de entendimento, e aí cheio de fake news, cheio de informações
envesada, né? Uma pandemia. É mais uma complicação. Tudo isso coisa atrapalha nova que a gente está se debruçando e tendo que administrar. Tem que ter bastante equilíbrio intelectual e emocional. Verdade. Eu queria, nessas considerações finais, parabenizar os profissionais de saúde, parabenizar todos os colegas médicos à frente dessa situação, porque a equipe está muito sensível, a gente vê as pessoas chorando, tá certo? Isso faz parte, mas estão ali, tá certo? Cumprindo o seu dever, compromisso, com responsabilidade. Verdade. Com solidariedade. De forma firme, tá? Então, esse é o momento da gente ter muita calma, da gente ter muita parcimônia, porque não é fácil você estar naquela tensão da assistência. Esse fronte é um fronte extremamente complicado. A gente deixar os parabéns a essas pessoas que estão lá, porque é uma coragem fora do comum. Se tem família, se tem pais idosos, se tem vulnerabilidades familiares, houve uma desestruturação da vida particular de cada um. Com certeza, é um momento excepcional. Você está entrando em casa diferente, você se separou da família, você deixou de abraçar seu filho. Desprendimento é uma qualidade que está acima de tudo. Verdade. Só é que tudo isso, né, mexe muito com o emocional de toda a equipe. E aí a necessidade da gente estar o tempo inteiro pedindo calma, pedindo parcimônia, dizendo que é uma coisa que vai passar e a gente tem certeza que vai passar. E quem está na gestão da liderança tem que ter esse entendimento, essa capacidade, esse discernimento de entender essas questões de vulnerabilidade do profissional que está ali na ponta, colocando, sem dúvida, a própria vida em risco, para salvar vidas. Sim, sem dúvida. E o risco de, por exemplo, a gente sabe disso, que se você pegar uma carga viral maior, a sua doença pode ser grave por isso. Perfeito. Né? Então, você está nesse risco aí o tempo inteiro. Doutor Paulo, muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade. Voltaremos em outro momento. Com certeza. Né? A conversarmos sobre isso. Espero que à disposição. Essa pandemia passe rápido. Sim, com certeza. E, doutor Ricardo, antes de passar para as considerações finais, eu gostaria de trazer a tarefa árdua para o senhor. O doutor Paulo teve que se ausentar, ele vai participar de uma live agora, mas o senhor vai responder as perguntas que foram feitas. Perfeito. Me passaram algumas perguntas, foram selecionadas. Então, vamos lá. A telespectadora André ML pergunta: e os testes rápidos do GDF funcionam mesmo? Pois é. Como é que está essa questão lá? O teste rápido, ele é uma ferramenta de controle epidemiológico. A realidade é essa. Nós não temos como afirmar que é totalmente seguro, porque os índices de falso negativos são relativamente altos. Chega de 30% a 50%? Isso, 30%, 30%, 36%, depende do tipo de exame, se ele é um exame que separa as duas bandas, do IgG, do IgM, se ele não separa as duas bandas, ou seja, ele faz uma identificação epidemiológica de casos. Isso ajuda, não deixa de ser uma ferramenta importante. Inclusive, existe uma determinação do governador para que as equipes de saúde e as equipes de segurança sejam testadas de 15 em 15 dias. Inicialmente, nós não conseguimos... É bom lembrar que não está sendo cumprido, hein, Ricardo? Isso, nós tivemos dificuldades para poder cumprir. Essa testagem não está sendo feita, infelizmente. Tivemos dificuldade para poder cumprir isso, mas o Agarram, felizmente, ele está agora, já conseguiu testar todos os servidores, né, de todos os níveis, né, primário, secundário e terciário. Então, assim, é uma ferramenta importante, mas não é uma ferramenta que deixa com que você pare de observar os sintomas, né? A clínica é soberana, ou seja, no caso de pessoas que, mesmo com teste negativo, apresentem sintomas gripais, é muito importante que eles vão até o hospital, por exemplo, para poder fazer uma tomografia. Perfeito. E saber da possibilidade de ter uma pneumonia subclínica. Ricardo, mais uma pergunta. Está tendo acompanhamento da família dos pacientes que têm Covid-19? Essa pergunta é importante. Essa é importantíssima. Porque nós aqui no sindicato estamos detectando falha nessa vigilância de saúde, inclusive de colegas médicos, como foi entrevistado na última edição da TV Cid Médico, o doutor João Lindolfo, famoso dermatologista da cidade, presidente endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ele foi talvez a primeira infecção comunitária
e não teve acompanhamento, não teve a vigilância em saúde. Como é que está essa situação hoje? Esse é um dos pilares do gabinete de crise. É uma pergunta excepcional, né? Em algum momento eu teria que falar sobre isso, porque nós criamos um protocolo também que é pioneiro de acolhimento familiar. Nós temos uma sala de acolhimento familiar. Vamos supor que uma pessoa deixa o pai ou a mãe para ser internada, né? Porque detectou essa tomografia com a pneumonia. Ele tem uma sala de acolhimento que é fora do hospital para que a família não seja colocada em risco. É colocada ali uma sala onde tem um psicólogo, onde tem um assistente social, onde tem, em alguma necessidade, um médico, e eu vou explicar por quê. Ali se entregam os pertences das pessoas. Nós temos um telefone de comunicação, uma comunicação que é feita para que uma informação adicional seja fornecida pela família. Por exemplo, olha, meu pai toma um remédio para pressão ou para o coração, mas eu não sei informar o nome, e aí ele entra em contato através e é recebido nessa sala de acolhimento familiar. Nós temos também, como eu tinha mencionado anteriormente, um grupo de médicos que estão em teletrabalho, e esses médicos, até por uma necessidade, eles fazem ligações diárias para as famílias. Tem acompanhamento. Exatamente, 2 ligações diárias, monitoramento da família e também de informação, porque a gente tem visto, né, em várias capitais, várias cidades, né, não capitais só, das pessoas entregando os familiares e voltando 3 dias depois com a notícia... Sem noção nenhuma que teve um óbito. Que teve um óbito, ou seja, situações que não estão acontecendo. Importante. O médico que está em teletrabalho, ele recebe um boletim diário do médico assistente, ele traduz aquilo ali, traduz os termos, né, ou seja, com termos e com uma abordagem com compaixão, com amor, de entendimento, de sofrimento com a família, que isso é muito importante, solidariedade também. E essas comunicações elas são feitas então em 3 momentos, através do telefone e essas 2 ligações diárias, através da identificação de um familiar que vai ser quem vai acompanhar isso aí. Isso. E é muito importante também, que chama muita atenção, essa questão dos os corpos sendo enfileirados e cadáveres, ou seja, você ficar do lado de uma pessoa que veio a óbito, e aí tem um protocolo. Nós criamos um protocolo, também uma das bases, dos alicerces do nosso gabinete de crise, um protocolo de identificação dos cadáveres e de fluxo dentro do hospital, para que a coisa se processe da forma mais humana possível e mais leve para todos os envolvidos, né? Então nós temos a identificação, infelizmente, através de fotografias, né? Nós adquirimos máquinas Polaroids para poder ter fotografia e também proteção da família, que é muito importante. A família não pode ir lá para poder fazer identificação e ser contaminada. Essa é uma outra preocupação. E o fluxo também para o sepultamento. Ou seja, é uma das outras coisas que nós nos preocupamos bastante. Criamos salas refrigeradas no hospital, com uma capacidade estendida. Nós tínhamos uma capacidade para 3, 5 cadáveres por dia, por exemplo, e agora a gente ampliou, podendo chegar até 100, né? 100 cadáveres, não é o que a gente vai usar, mas... Não é o nosso objetivo, mas até para poder proteger a família do sofrimento de presenciar aquela cena. Tem uma pergunta aqui que eu acho que está subentendida, mas de qualquer forma, só a título de deixar mais explícitos. Os acompanhantes são testados? Os acompanhantes, eles são testados dependendo da exposição e do grau de exposição. Nós temos que fazer uma busca, por exemplo, em casos, vou dar um exemplo real. A primeira mãe que fez o parto do agarram, que inclusive é um centro de referência também, ela teve uma exposição, obviamente, muito grande com o esposo e com os outros 2 filhos. Então, nós convocamos a família para poder fazer a testagem. Isso daí é importante como controle epidemiológico, tendo em vista os pacientes assintomáticos. Uma pergunta interessante aqui, Ricardo. Os protocolos do agarram podem ser replicados em outros hospitais? Certamente. E essa é uma vontade nossa. Vocês estão dando aí... agora a pergunta aqui é minha. Vocês, com a expertise que estão adquirindo nesse momento no agarram, estão dando consultoria aos outros hospitais da rede? Existe já uma rede integrada do Hospital de Santa Maria e o Hospital de Base, que nós estamos participando da divulgação, não só dos protocolos, como também dessa questão do gabinete de crise. Nós temos pacientes sendo tratados com Covid na Ceilândia, em Taguatinga e tal. Nós visitamos, então vocês estão dando suporte
científico, técnico científico. Técnico-científico. Estamos abertos a esse tipo de... Porque isso integra... Isso está sendo proativo ou vocês estão esperando ser demandados? Na realidade, nós estamos indo atrás, porque a gente está vendo que o direcionamento desses pacientes... Que haja proatividade para levar o conhecimento, a experiência, até porque a integração o volume e a maior experiência está sendo no Agarran. Isso, exato. Passamos agora para a nossa última pergunta, em seguida para as suas considerações finais. Estamos numa possibilidade de colapso do sistema de saúde? O Agarran ainda possui retaguarda de leitos suficientes? E até quando? É uma ótima pergunta e bem preocupante, né? Porque no início da pandemia nós tínhamos uma preocupação muito grande com os pacientes vermelhos, aqueles que tinham necessidade de respirador. Para a gente ter uma ideia, a gente tem uma taxa de utilização hoje de 41% dos nossos respiradores. 60% praticamente estão ainda a serem utilizados. Nós temos uma retaguarda, como eu falei, do Hospital de Santa Maria com 60 leitos e do Hospital de Base com 37 leitos com assistência de ventiladores. Então, assim, o paciente vermelho não é mais a nossa grande preocupação. Nossa grande preocupação é o paciente amarelo, para ele não complicar para laranja e depois virar para o vermelho. Então, assim, nós estamos diante de uma escalada muito vultuosa dos números, né? Mas eu diria que nós temos, sim, a capacidade de absorção ainda por algumas semanas, né? As coisas estão sendo muito dinâmicas, nós estamos na perspectiva de receber uma quantidade significativa de RH para poder abrir os andares no Agarran e abrir esses para os leitos amarelos. O prolongamento dessa curva ainda é necessário. É necessário, é muito importante que a gente ainda tenha... Fique em casa. Isso, exatamente, fique em casa. Quem não... Com a abertura do comércio, né, fica a mensagem, saia se realmente for necessário. Exatamente, perfeito. Essa é a questão. Bem, Ricardo, estamos chegando ao final de mais uma edição da TV Cine Médico e passamos para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome do Gabinete de Crise, do Agarran, a oportunidade de virmos aqui e tentar passar um pouco dessa nossa experiência que está sendo registrada. Eu gostaria de chamar a atenção para, principalmente, os subespecialistas cirúrgicos inicialmente, depois os subespecialistas clínicos, que estão dando a sua parcela importantíssima de contribuição no nosso setor de triagem. Nós pegamos médicos que têm 15, 20 anos, 30 anos de formado, que já estavam fora de pronto-socorro há muito tempo e que estão dando a sua parcela de contribuição, fazendo um serviço que teoricamente seria um serviço muito simples, mas que é um serviço que protege a nossa retaguarda, que são os nossos intensivistas, os nossos pneumologistas, os nossos anestesistas, os nossos médicos emergencistas e os clínicos também, que são aqueles que estão diretamente com esses pacientes mais graves. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Sindmédico, eu gostaria de agradecer a oportunidade também de estar vivendo tudo isso. Está sendo um momento muito importante de engrandecimento profissional e pessoal para todos os envolvidos nesse processo. E tenho certeza que os números seriam diferentes se a gente não estivesse tão empenhado, a equipe não estivesse tão empenhada. Então, eu gostaria de deixar um parabéns também para a equipe do Agarran e para todos os envolvidos nesse processo. Perfeito. Fica aqui um agradecimento a você que nos assiste e os parabéns e o agradecimento a toda a equipe de saúde do Agarran que está desenvolvendo esse trabalho brilhante nessa situação difícil. E esperamos que a pandemia acabe logo para sairmos desse pesadelo, mas é necessário ter a garra do experimento que é a equipe do Agarran e da saúde como um todo do Distrito Federal que está envolvida nisso, porque o enfrentamento, a exposição é desde o médico auxiliar de enfermagem, o técnico do laboratório que está no centro de saúde, numa policlínica, até o Hospital Taguatinga, Ceilândia, Santa Maria, Base e Agarran. Portanto, é toda a equipe de saúde do Distrito Federal. Fica aqui os parabéns e os agradecimentos do sindicato e da comunidade médica e desses profissionais. Obrigado a todos e até a próxima terça-feira, às 19h45. Um abraço.